Então, pessoal, a nossa aula de hoje vai ser a respeito da tabela periódica, tá? A tabela periódica, pessoal, é uma organização de todos os elementos químicos que existem na natureza. Só para a gente ter noção dos elementos químicos que existem na natureza, tá? E a gente vai entender a organização dessa tabela, como que ela é organizada. E a gente vai perceber também o tanto que aquela distribuição eletrônica, naquele diagrama de Linus Pauling, aquele que vai de cima para baixo, na diagonal, o subnível S cabe 2 elétrons, P, 6, D, 10, F, 14, que a gente estava estudando antes, o tanto que ele é importante aqui, tá? Tanto que é importante para eu identificar características do meu elemento químico, tá? Vocês estão vendo os slides? Alguém fala assim para mim se está vendo? Sim, Sim, né? Então vamos lá. Olha, vamos falar da história da tabela periódica. Então, pessoal, desde sempre, né, desde quando o homem começou a ter condições de fazer análises mais profundas, já se sabe de elementos químicos que existem na natureza, né? Tipo esses mais antigos, né? Que sempre foi trabalhado, sempre já deu nome para eles desde sempre, porque eles sempre existiram. Igual o ouro, a prata, o estanho, o cobre, o chumbo, o mercúrio. Ó, eles são conhecidos desde a antiguidade. Só que cada dia que foi passando, com o desenvolvimento, né, das técnicas laboratoriais, com o desenvolvimento no geral, foi se descobrindo mais elementos químicos na natureza. Chegou um momento que foi preciso organizar esses elementos químicos que existem na natureza para melhor entendimento, para poder saber melhor sobre as propriedades desses elementos químicos. Então foi surgindo a tabela periódica por conta disso, tá? A tabela de periódica quem criou foi esse químico aqui, lindo, maravilhoso, né? Ele chama Mendeleev, né? E ele criou, na época só tinha 63 elementos químicos, né? A gente vai ver que hoje em dia tem mais. Ele chegou a receber o prêmio Nobel por este trabalho, por organizar esses elementos químicos. O prêmio Nobel, pessoal, para a ciência, ele é como se fosse o Oscar para os filmes. Cada ano, o melhor filme ganha o Oscar. Então, cada ano, o melhor trabalho científico, o melhor trabalho que ajuda a ciência, que é mais revelador, que é mais impactante para o mundo, recebe um prêmio, tá? Então, nesse ano de 1906, lá atrás, o Mendeleev ganhou o prêmio por conta desse trabalho de organização dos elementos químicos, tá? E essa aqui é a tabela periódica, a tão famosa tabela periódica, tá? Então aqui eu tenho todos os elementos químicos que existem na natureza. Então, respondendo à pergunta de algum aluno da semana passada, quantos elétrons que dá para colocar lá no diagrama de Linus Pauling e tal? Então, olha aqui, ó, o último elemento é esse aqui. E ele tem esse número aqui de cima, é aquele número de prótons, que também é o mesmo número de elétrons se o elemento estiver neutro. Então, 109. Existem 109 elementos químicos hoje na natureza. Então, eu posso distribuir aqueles 109 elétrons lá, né? Pessoal, observa, o elemento químico ele é representado por letras, tá vendo? Para ficar mais fácil, porque se eu fosse escrever o nome de todos aqui, ia demorar muito. Observem que alguns, é porque aqui está muito pequenininho, vocês não dão para ver. Eles colocam o símbolo, então nas atividades a gente sempre vai representar por símbolo, e aqui, ó, ele coloca o nome. Por exemplo, o primeiro elemento químico é o H. O H é o hidrogênio, tá? O primeiro elemento químico é o elemento químico menorzinho, tá? Aqui em cima, por exemplo, 1, ele indica o número de prótons. Só para relembrar, o número de prótons é aquele que está lá no núcleo, são as cargas positivas, tá? Que fica no núcleo. E se ele tiver nêutron, é o número de elétrons. Então, o hidrogênio ele tem um próton e um elétron aqui rodeando ele, né, ao redor dele. Agora, olha aqui, é o primeiro. O segundo, ó, o hélio, que está aqui, He, é o hélio, tá? Que está bem aqui. Ele já tem dois, é como se fosse assim, ó, o núcleo dele tem dois prótons, duas cargas positivas, assim, e ao redor dele, aqui na eletrosfera, eu tenho duas cargas negativas. Ele é desse jeito. Então, observem que a tabela ela é colocada de acordo com o número atômico. Esse número atômico é o número de prótons. O hidrogênio só tem um, o hélio tem dois,
Depois eu venho aqui para o Li, que é o lítio, que tem 3. Depois o berílio, que é o Be, que tem 4. Depois o boro, que é só o B, que tem 5. O carbono, 6. O nitrogênio, 7. Então o nitrogênio vai ter 7 cargas positivas. Uma, duas, três, 4, 5, 6, 7. Então é como se o núcleo dele fosse assim. E o que é ao redor dele? Tem 7. Daí ele vai ter mais camadas, né? 7 elétrons. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ser assim, na verdade. E assim por diante. Então a gente vai vendo que eles vão aumentando, né? Vão ficando mais pesados, vão tendo mais prótons. Quanto mais prótons eu tenho, o elemento tem, mais pesado ele vai ficando. Porque a gente viu que os prótons são mais pesados, né? Os elétrons são mais maneirinhos, porque eles ficam orbitando ao redor do núcleo, né? E eles são levezinhos, eles ficam rodando ali ao redor do núcleo, tá? Então, observe alguma coisa. O elemento químico ele é representado por uma letra maiúscula e depois uma letra minúscula. Alguns só tem uma letra maiúscula. Porque, por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio é o H. O hidrogênio escreve assim, hidrogênio. Então é fácil, porque começa com H, né? Então eu só peguei a primeira letrinha e coloquei. Mas observem, se eu chamasse o hélio de H também, porque o hélio escreve assim, ó. Hélio, que é o gás hélio, aquele gás que a gente às vezes coloca assim na boca, daí a voz afina, daí você conversa fininho, é aquele gás mesmo. Se eu chamasse o Hélio só de H, não ia dar para diferenciar, porque hélio H, hidrogênio H, fica difícil. Daí, em alguns casos, eu vou colocar uma letra minúscula na frente para poder diferenciar, que aqui no caso é o hélio. Então eu tenho o hidrogênio que é só a letra H e o hélio que é HE, só para poder diferenciar um do outro, tá? Deixa eu autorizar aqui o aluno. Volta, vem, e aqui, vem. Então, por isso que eu tenho essas diferenciações. Ó, por exemplo, o carbono. O carbono é só a letra C, ó, porque carbono começa com a letra C, então foi fácil. Coloquei a letra C. Só que olha o cálcio. O cálcio que está presente na nossa alimentação. Ah, tem que se alimentar de cálcio. Está muito presente no nosso corpo, porque ele é importante para o nosso organismo, para dar força para os ossos e tudo mais. O cálcio também começa com a letra C. Cálcio. Então, se eu chamasse só de C, se eu colocasse só o símbolo lá, você ia ficar perdido. Ah, é carbono ou cálcio? Porque tudo começa com a letra C. Então, no caso do cálcio, colocou a letra A aqui na frente para poder diferenciar um do outro. Então, sempre o elemento químico é representado por uma letra maiúscula e às vezes vai ter uma letra maiúscula e uma minúscula, tá? Para poder diferenciar um do outro. Tem uns, pessoal, que são muito fáceis, igual esse que a gente colocou, tipo carbono C, cálcio Ca, hidrogênio H, hélio HE, porque tá relacionado com o nome. Mas tem uns que não tem nada, assim, diferem do nome, tá? Vamos ver, por exemplo, deixa eu achar aqui, o fósforo, olha aqui. Fósforo escreve assim, fósforo. E o símbolo dele é um P. Nossa, professor, não tem nada a ver. Sim, é porque provavelmente o fósforo foi descoberto em um outro país onde a letra dele que começa é com P, tá? Provavelmente um país em inglês, que em inglês o F, o PH tem som de F. Então, por isso que eles colocaram começado com P. Tem alguns que foram descobertos muito antigos, então é de algum país europeu, que fala outra língua, que tem uma diferenciação, tá? Por isso, ó, igual a prata. A prata, pessoal, o símbolo da prata, cadê meu caneta aqui, ó? A prata tá aqui, ó. O símbolo da prata é AG, não tem nada a ver, né? Prata, começa com PR. O símbolo é AG. Mas o que é bom é que eu não preciso decorar isso aqui. A tabela, ela existe para eu vir olhar, né? Eu vou olhar a prata, o símbolo é AG. Ah, a prata tem 47, o número atômico da prata é 47. Porque o número que está aqui... Opa, o que que eu fiz? O número que vem aqui em cima... Era para pegar a borracha. Peraí.
O número que vem aqui em cima é o número de prótons, que é o número atômico, então tá aqui. Ah, esse número que está embaixo é o número da massa da prata, então a massa tem massa de 107,9 unidades, tá? E assim por diante. Então a tabela periódica ela existe para falar, para ela representar todos os elementos químicos que existem na natureza. E eles são representados por símbolos, tá? Então, eu tenho os símbolos que me ajudam a identificar esses elementos químicos. E na tabela periódica eu vejo o número atômico, que é o número de prótons que estão presentes ali no núcleo, e vejo a massa no geral. Pessoal, a tabela periódica, em temperaturas ambientes, que é considerada ali 24, 25 graus Celsius, elas têm elementos, a maioria está no estado sólido, olha, o que está de preto está no estado sólido. Então, o lítio, o berílio, o sódio, o magnésio, o potássio, o cálcio, olha, tudo que está escrito de preto aqui, tudo no estado sólido. Mas eu tenho aqueles que estão no estado gasoso também, que é o caso do gás hidrogênio, que é o caso do hélio, que é aquele gás hélio que eu falei para vocês que ele afina a voz, né? O gás hélio está presente muito no Sol. Nas explosões de hidrogênio, acaba se formando muito hélio lá no Sol. Só que aqui a gente usa o gás hélio porque ele é muito levezinho, daí ele faz o balão ficar mais para cima, né? Quando a gente enche o balão, o gás que está saindo do nosso corpo é o CO2, que é o gás carbônico. E ele é pesado, tá? Então, então ele não fica para cima, ele tem a tendência de descer. Por isso que uso gás hélio. Daí, às vezes, eu sopro gás hélio e minha voz fica fininha, né? O neônio, o flúor, cloro, aqui, ó, tudo são no estado gasoso em condições ambientes. Eu também tenho elementos químicos no estado líquido, olha, só tem dois o bromo aqui e o mercúrio. O mercúrio é o único metal líquido, né? Ele é tipo umas bolinhas, não sei se vocês já viram metálicas, tá? Enfim, depois dei uma olhada aqui na tabela periódica para vocês saberem de todos os elementos químicos que existem na natureza. Tá vendo que tem uns afastados aqui, ó? Esses aqui, eles ocupam essas posições aqui na tabela periódica, tá? Do 57 ao 71 e do 89 ao 103. É porque eles têm as características tão iguais, tão próximas um do outro, que eles ficam na mesma fileirinha. Não dava para colocar todos ali, então fizeram essa linha aqui para eles. Esses aqui, pessoal, são os elementos químicos que não existem na natureza, tá? São os elementos químicos que o homem criou, foi para o laboratório e criou elementos químicos diferentes. O ser humano é bem danado, né? A gente tem a capacidade muito grande de criar. Então, eles foram criando elementos químicos específicos, tá bom? Beleza. A tabela periódica ela tem uma divisão, tá? Essa divisão ela é muito importante. A maioria dos elementos químicos da tabela periódica que existem, né, na natureza e tudo mais são metais, tá? Os metais são a maioria dos elementos químicos e ele tem algumas características específicas para falar que é um metal. Quando a gente fala de metal, a gente lembra ali, sei lá, do cobre, que é metal, é um metal, né? Cobre, da prata, do ouro. Então a gente vai pensar nesses elementos químicos, o alumínio, e a gente vai ver as características que estão presentes nele. O ferro, tá? Vamos ver, nesses que a gente já conhece. Ele tem essas propriedades aqui, ó. Eles são bons condutores de eletricidade e calor. Por exemplo, os fios de eletricidade na nossa casa, eles são fios de cobre. Por que que eu uso cobre? Porque o cobre, ele é um bom condutor de eletricidade. Então, eu vou usar um metal, tá? Para conduzir essa eletricidade, para essa eletricidade chegar na minha casa, para esquentar o meu chuveiro, para ligar minha televisão, para carregar meu celular, tá? Então, usa-se fio de cobre. Pessoal, por que que usa o fio de cobre e não usa fios de ouro? Porque eles são metais, então eles são bons condutores de eletricidade. Por que que eu não uso ouro? Alguém sabe me falar? Bem óbvio. Alguém tem noção? Porque é caro?
Porque é muito caro, pessoal. Se os fios de cobre já roubam, porque tem muitos casos de gente que rouba fios de cobre em instalações de fazenda, essas coisas. Imagina se fosse fios de ouro. O ouro é mais caro, né, pessoal? Quanto mais difícil de encontrar o elemento químico na natureza, mais caro ele é. O cobre, ele é mais fácil de ser encontrado na natureza, então ele é mais barato, tá? Então eu uso o cobre, um dos motivos, tem outros, mas um dos motivos é que ele é mais barato. O ouro é muito caro. Imagina fazer fiação elétrica tudo de ouro, meu Deus, ia ficar muito caro, né? Então, olha, eles são bons condutores de eletricidade e de calor, eles são maleáveis e dúcteis. Maleáveis é assim, se eu pegar uma barra de algum deles, bem fininha, um fio deles, por exemplo, um fio de prata, eu vou conseguir dobrar ela assim, tá? Ela não é tão quebrável. São dúcteis, dá para fazer fios, né? Tipo fios de cobre, né? Para passar condutividade e tudo mais. Eles possuem brilho metálico. Quando a gente vê uma barra de ouro, ela brilha, né? Então, eles têm brilho, tá? Eles são sólidos, com exceção ao mercúrio. O mercúrio é o único metal líquido que existe, tá? Daí, se eu tenho os metais, eu tenho os ametais. Pessoal, o A na frente do nome indica não, tá? Então eu posso chamar ametais ou de não metais, dá na mesma, tá? Mas só que o nome mais comum que vai aparecer é ametal. O A, em alguns nomes, o A indica negação. Por exemplo, anormal. Fala assim, você é anormal. Então você não é uma pessoa normal. O A indicou negação. Não, tem outras palavras também, vamos ver. Atípico. Nossa, essa situação é atípica. Significa que essa situação não é corriqueira, ela não acontece sempre. O não indica que ela não é típica, que não acontece sempre. Então, o a na frente do nome muitas vezes indica negação. Então, se é ametal, significa que não é um metal, tá? Então, olha, eles, apesar de ter em menor quantidade, né, de números de espécies, eles são os mais abundantes na natureza. Tem, por exemplo, o carbono, ele é um ametal. Pessoal, terceiro ano inteiro estudando carbono, ele é muito importante. Então, eu vou deixar para falar mais dele lá no terceiro ano, tá? Tem muito na natureza. Os ametais aqui é carbono, nitrogênio, fósforo, silício, selênio, tá? Então, assim, ele é muito abundante na natureza. O arsênio, olha o arsênio aqui, ó. Eu sou um elemento químico. O símbolo é AS e meu número de prótons é 33. Vamos ver meu peso. Podia ser meu peso mesmo. 74,9. Já passei esse peso há muito tempo. Arsênio é um elemento químico da natureza, tá? Depois eu falo mais dele para vocês. Então, assim, os ametais ele tem mais na natureza, apesar de eles terem menos em espécies, eles têm mais em quantidades. Eles já têm, as características deles já são diferentes dos metais. Enquanto os metais são bons condutores de eletricidade e calor, eles já não são bons condutores de eletricidade e calor. Enquanto os metais são maleáveis, os ametais já não são maleáveis e nem dúcteis. E eles já não possuem o brilho como os metais possuem, tá? Eu tenho uma classe especial, pessoal, que são dos gases nobres. Eu vou falar mais, vocês vão entender o porquê desse nome na aula da semana que vem, que eu falo de ligação química, tá? Os gases nobres, eles ficam separadinhos, eles ficam aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês na tabela periódica. Ai, o negócio ali não vai apagar. Os gases nobres são esses que ficam enfileirados aqui na última coluna, ó. É o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio. Tem uns que a gente nunca ouviu falar, né? O randônio, tá? Mas são elementos que ele tem umas características específicas, tá? Eles são muito estáveis, tá, pessoal? Então é muito difícil ligar ele com os outros elementos químicos, porque ele tem uma estabilidade tão boa, a gente vai entender o porquê na semana que vem. Ele tem uma estabilidade tão boa que ele não quer se ligar com os outros, tá? Eles já estão bem sozinhos, eles são evoluídos. Ah, eu já estou bem sozinho emocionalmente. Não preciso de um namorado, não preciso de ninguém perto de mim para eu estar bem. Eu sou autossuficiente. Ele é mais mitidão, tá? Ele gosta de ficar sozinho. A gente vai entender melhor na semana que vem. Todos são gases, tá? Se você observar aqui, ó, gases são os que estão em vermelho. Todos eles estão escritos de vermelho, tá vendo?
Então, todos eles são gases. Por isso que são gases nobres. Eles são nobres, essa palavra nobres é porque eles são muito estáveis, eles são nobres, eles não precisam de ninguém, tá? E eu tenho o hidrogênio, né? O hidrogênio é um elemento químico muito importante, porque o hidrogênio ele é muito abundante, é muito fácil de ligar ele com outras substâncias, porque ele é muito pequenininho, tá? Ele tem um comportamento único, porque ele só tem um próton e um elétron. Ele é o primeiro aqui, ele é o menorzinho, tá? Então ele fica separado, ele não é considerado nem metal, nem a metal, ele fica separadinho, tá? Então aqui nessa tabela, todos que estão de amarelo são os metais. Olha o tanto de metal que existe na tabela periódica, tá vendo? Todos de azul são os ametais, que são os para cá. Daí tem essa separação que eu falei, né? Essa última coluna são os gases nobres e o hidrogênio. Então, olha, os ametais são poucos. É boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, enxofre, fósforo, silício, arsênio, selênio, bromo, iodo, telúrio e o astato. Então, são poucos, né? Mas eles têm mais da natureza, mesmo tendo poucos em espécie. Então, essa é a divisão, tá, da tabela periódica. Tá dando para entender, pessoal, como que é a tabela periódica? Aham. Tá, né? Então, eu divido a tabela periódica, pessoal, em períodos e famílias, tá? Períodos são as linhas, famílias são as colunas. Vocês viram lá que tinha muitas coluninhas, assim, né? Uma coluna ligada com a outra. Essas colunas, pessoal, juntinhas, eu chamo elas de famílias, tá? Por que que chama família, professor? Porque os que estão na mesma coluna, eles têm propriedades parecidas uma com a outra. Então, por exemplo, tem lá a família do oxigênio, é o oxigênio, depois vem o enxofre, vamos olhar aqui, ó, oxigênio, depois vem o enxofre, que o símbolo dele é o S, depois o selênio, depois o telúrio, eles estão na mesma coluna. Então significa que então, eles são na mesma família. Eles têm características parecidas um com o outro, por isso que eles são na mesma família. Por exemplo, se for analisar minha família, às vezes você vai olhar eu e meu irmão, você vai ver assim, o olho parece um pouco, aqui a testa e tudo mais. A gente tem umas características parecidas. Então, a gente é da mesma família, né? Porque a gente tem umas características parecidas ali e tudo mais. Então, por isso que a gente fala família, porque eles têm características próximas. E são as colunas, tá? É igual eu falei dos gases nobres. Os gases nobres estão tudo nessa última coluna aqui. Eles têm características meio que parecidas. Eles não gostam de se ligar com os outros elementos químicos, porque eles são muito estáveis. Então, ele tem propriedades parecidas. Por isso que eles estão na mesma família. E os períodos, pessoal, são as linhas, tá? Nas linhas eu tenho mesmos períodos. Então, por exemplo, eu posso falar que o potássio que está aqui está no mesmo período que o cobalto, que o ferro, porque eles estão na mesma linha aqui, tá vendo? Os elementos que estão na mesma linha, pessoal, olha aqui, ó, são as linhas horizontais dos períodos, eles indicam quantas camadas que existe um elemento químico. Então, se está na mesma linha, tem o mesmo número de camadas. Lembra nas aulas anteriores que eu falei assim, no último modelo atômico, que é o modelo atômico de Bohr, falei assim, o núcleo é positivo, fica aqui, e os elétrons ficam em camadas ao redor do núcleo. Daí a gente faz a distribuição eletrônica, tipo 1S, 2S, tinha aquela tabela assim, né? 3S, 3P, 3D e assim por diante. Por exemplo, vamos supor que seja do terceiro período. Então, aqui do terceiro período é o sódio, o magnésio, o alumínio e assim por diante. O sódio, o magnésio e o alumínio só vai até essa terceira camada aqui, ó, 1, 2, 3. As outras não vão ser ocupadas quando eu fazer a distribuição eletrônica, porque eles estão no mesmo período, então ele tem o mesmo número de camadas. Então, as linhas, os que estão na mesma linha, tem o mesmo número de camadas eletrônicas e as famílias, as pessoas, os elementos que são na mesma família, nas mesmas colunas, eles têm propriedades próximas um do outro, porque eles são das mesmas famílias, então propriedades químicas e físicas próximas, tá? É assim que é dividida a tabela. Por exemplo, vamos fazer aqui para o berílio. O berílio ele tem 4 prótons e 4 elétrons. Então vamos fazer a distribuição só para a gente lembrar. Ó. Lembrando,
Orbital S cabe no máximo 2 elétrons. Alguém lembra quantos elétrons que cabem no orbital P, no subnível P? 6, 6, parabéns. No D, alguém lembra? 10, 10, parabéns. E no F? 14. 14. É só ir somando 4. 2 mais 4, 6. 6 mais 4, 10. E 10 mais 4, 14. Se você lembrar disso, que vai somando de 4 em 4, você nunca vai esquecer. Começa em 2, né? Então vamos distribuir. É de cima para baixo, seguindo, né, sempre a setinha. Então aqui cai no orbital S. Cabe quantos no orbital S? 2. 2, né? Termina essa linha, venho para a próxima linha. Cai no orbital S novamente, que cabe 2. 2 mais 2, 4. Cheguei nos 4 elétrons que ele tem, né? Então, observa, pessoal. Aqui eu vou olhar essa última camada deles e vou tirar informações a respeito dele, tá? Então, olha, ele foi até a segunda camada. Então, ele está no segundo período. Então, a camada que ele foi indica qual período que ele está. Então, aqui, ele está no segundo período. Ele só tem duas camadas, então ele está no segundo período. Vamos verificar se o berílio realmente está no segundo período? Berílio, tá aqui, ó. Berílio. Está no segundo período, na segunda linha aqui, ó. Então, deu certo, bateu. Pessoal, em questão de família, olha, tem uma outra classificação que eu vou falar agorinha. Eu acho que eu vou deixar para falar melhor a respeito disso. Olha aqui, mas eu já vou falar agora mesmo. Aquele bem louco, né? Tipo aqui, eu só coloquei dois elétrons aqui nele, ó. Dois elétrons. Nesse último nível, só foi dois elétrons que eu coloquei. Então, se ele só tem dois elétrons, ele é da segunda família. Então, observa aqui, ó. As famílias são numeradas, ó. Tem a família um, tem a família 2, tem a família 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ele só teve dois elétrons, então ele está na família 2 aqui, tá? Então ele está no segundo período, que indica o número de camadas que ele tem, e está na segunda família. Então é como se fosse um jogo. As atividades vai ser para você tentar encontrar a posição dos elementos químicos, tá? Ah, eu até coloquei a tabela aqui para facilitar. O alumínio, quando eu faço a distribuição do alumínio, o alumínio já tem 13 elétrons, tá? Então, alumínio aqui, 2, vou colocar os 13 elétrons. 2 encerrou, vou lá, vem aqui, o S cabe 2. Vem o P. O P cabe 6, né? S2P6. Coloco. O S de novo cabe 2. Encerra aqui. Já coloquei 12. Para 13 falta quanto? Para 13, pessoal. Já coloquei 12 para 13, falta um, tá? Então, o alumínio, olha, ele foi. Alguém tá me escutando? O pessoal fala só um sim, só para eu saber. Tô escutando. Sim, Tá. Sim. eu acho que tem gente dormindo. Então, pessoal, ele foi até a terceira camada. Então, eu falo que ele está no terceiro período, tá? Porque ele só foi até a terceira camada. Quantos elétrons que eu coloquei aqui? Aqui tá batendo, né? A mesma quantidade de elétrons e mesma quantidade de período. Na última camada, eu coloquei três elétrons. Só que o que que acontece? Aqui tem uma coisa especial, ó. Essa distribuição para achar. Vai ter aqui. Essa distribuição do jeito que eu fiz aqui, pessoal, para achar a família, tá? Ela é assim, porque eu tenho os elementos representativos, que eu falo que é o que a gente vai estudar aqui, tá? E tem os elementos de transição. Esses elementos que estão aqui, ó, nesse meião aqui, ó, que está mais baixo, você viu que são colunas menores, eles são os elementos de transição, é o nome dele, tá? Transição. Ele tem características mais próximas um dos outros, tá? Transição. Eles são responsáveis pelas ligações metálicas que a gente vai estudar na semana que vem. E esses outros que sobraram são os elementos representativos, que esses que eu vou circular de vermelho, tá? A gente vai estudar aqui só esses elementos representativos, tá? As ligações metálicas, mais, as ligações que eles fazem, eles são mais estudados no ensino médio. Esse de transição é mais difícil entender as distribuições dele e tudo mais. Então, a gente estuda ele só quem fizer uma faculdade de química que vai estudar isso, tá?
A gente sempre estuda esses elementos representativos, tá? Então, olha aqui. Na distribuição dele, deu 3 elétrons lá na última camada. Daí, ó, pessoal, eu venho aqui, ó. Ele tá na família 13. Eu pulo aqui do 3 até o 12, não considero, que esses aqui eu não estudo, esses do meião. Então, termina com 3 elétrons, só olha aqui no último número, ó. Pensa que é o último número, 3, termina com 3. Então, o alumínio tem que estar na família 13 e tem que estar no terceiro período. O terceiro período está aqui, vem, que é a terceira linha. E aqui, cheguei no alumínio, tá na família 13, ó, tá vendo? Daí tem gente, pessoal, que difere. Tem alguma. Hoje em dia a tabela é desse jeito: um, 2, depois lá do outro lado: 13, 14, 15, 16. Antigamente era mais fácil, porque antigamente, olha como que eles colocavam o nome. É esse nome que está embaixo, a família 1A. Tudo que é representativo, ele escrevia o A na frente: 1A, 2A. Depois lá do outro lado: 3A, 4A, 5A, né? E aqui os de transição com B, ó: 3B, 4B, 5B. Era mais fácil, porque, tipo, termina com 3 elétrons, então é da família 3A, tá? Então era mais fácil de achar. Família 3A, família A coluna, então ele tem que estar nessa família, que é a família 3A. Só que hoje em dia ele não dá muito assim, tá? Hoje em dia ele é representado só por esse número de cima. Mas tem 3 elétrons e o número 13 termina com o número 3, né? Para formar o 13 tem o número 1 e o número 3. Então também é fácil. Terminou com 3 elétrons, aqui eu venho para a família 13, tá? E assim por sequência. Então vamos lá, olha. Eu tenho nomes especiais, tá? Das famílias, igual eu falei, as famílias elas têm propriedades parecidas umas com as outras, tá? Então, por exemplo, a família 1, que é a primeira família aqui, eles são conhecidos como metais alcalinos, a primeira família. A segunda família tem um nome especiais, que são os metais alcalinos terrosos, tá? Daí eu tenho os elementos de transição, que é aquele meião que eu falei para vocês, né? Esses aqui que são os artificiais, eu tenho os lantanídeos e actinídeos. Dei aqui a da família 13 até a família 15, pessoal, o nome é o primeiro elemento, ó, quer ver? Aqui a 13, o primeiro é o boro, na 14 o primeiro é o carbono e na 15 o primeiro é o nitrogênio, é como se fosse a pessoa principal da família, né? Então é família do boro, família do carbono e família do nitrogênio. A família 6A são os calcogênios e a família 7A, que é a 17, os halogênios, e a última aqui que a gente já falou antes são os gases nobres, tá? Esses nomes aqui, com o tempo vocês vão lembrando deles, tá? Não é assim, não precisa decorar, não, tá? Se você olhar para a tabela, você acaba lembrando desses nomes. Então, como eu falei, né, eu tenho os elementos de transição, que é esses que ficam nesse meião aqui. E tem os elementos de representativos, que são esses que a gente vai estudar mais agora, que são esses que estão de azul aqui e verde, né? Então é isso, pessoal. Então agora vamos fazer só uma atividade antes de ir para as atividades mesmo. Acho que eu estou extrapolando meu tempo, talvez não dê tempo de corrigir as atividades hoje, mas vamos lá. O selênio tem 34 prótons e 34 elétrons. Vamos fazer a distribuição para o selênio e descobrir qual que é a família do selênio e qual que é o período que o selênio está. Lembrando, o período é a linha que ele está e a família é a coluna que ele está. Então, vou fazer a distribuição. Ó. O S cabe 2, o S cabe 2, P cabe 6, o S cabe 2. Vou fazer mais rápido, tá? O P cabe 6, o S cabe 2. Vem aqui. Eu já coloquei 8, ou 10, 12, 18, 20. Então tem que colocar mais. O D cabe 10, 20 mais 10, 30. Para 34 faltam 4. Então ele foi até a quarta camada. Se ele foi até a quarta camada, ele é do quarto período. Ele está na quarta linha. Período é a linha. E eu coloquei elétrons 2 mais 4. Então termina com 6. É o número que termina com 6. Então ele está na família 16. Família 16. Família 16. Ou família 6A. Vamos ver aqui na tabela se realmente ele vai estar. Quarto período, ele tem que estar nessa quarta linha. Venho. Olha, eu vou achar ele, ó.
Selênio, tá aqui, ó. Selênio, SE. Ele tem que estar na família 16 ou na família 6A. Se eu descer aqui, ó, ele está nessa família. Então, através da distribuição periódica, pessoal, da distribuição eletrônica, eu consigo achar o meu elemento químico na tabela periódica. É assim que funciona, tá? Então, vamos aqui para o carbono, vamos fazer a distribuição do carbono e tentar achar o carbono. O carbono já tem só 6, então é mais fácil, ó. Pessoal, lembrando, distribui sempre assim, seguindo essas setas, de cima para baixo. Acaba, eu vou lá na outra, tá? Então, vem, sigo a seta, o S cabe 2, coloquei. Vem para outra seta. O S cabe 2, coloquei, vem para outra seta. O P cabe 6, mas para ter 6, pessoal, 2 mais 2, 4. Já coloquei 4. Para 6 faltam quanto? 2. 2, então vou colocar só mais 2, né? É o máximo aqueles números que eu falei, tá? Então, olha aqui, ele foi até a segunda camada. Então, ele está no segundo período, está na segunda linha. Período. E eu coloquei só 2 mais 2, 4 elétrons aqui. Então, 4 é um número que termina com 4, então vai ser na 14. Então, ele está na família. Família 14. Ou coloquei 4 elétrons, está na família 4A, tá? Então, vamos aqui no segundo período, ele tem que estar na segunda linha. Então, tem que estar nessa linha aqui. Vem. Achei, carbono. Tá aqui, ó, o carbono. Ele está na família 14. Olha, se eu seguir aqui, ó, na coluna, ele está na família 14 ou família 4A. Então, esse é o joguinho que nós vamos fazer. Essa é a atividade da semana. Deixa eu ver quantas horas. 7h30. Ixi, eu só tenho 3 minutinhos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um vídeo de correção dessas atividades mais tarde e vou mandar para vocês, tá bom? Porque Tá não vai ok. dar tempo porque minha aula vai acabar. Mas ainda hoje eu vou mandar esse vídeo de correção para vocês.